Olá, meu nome é Luiz Maia e este é um vídeo para apresentar a correção da primeira verificação de aprendizagem na disciplina Econometria 2, que está sendo realizada aqui na UFRPE em 2018. Então vamos começar com a correção da prova pelas questões de chamada múltipla escolha, né? Perdão, questões fechadas. Aqui a gente precisa marcar VOF e se a afirmativa for considerada falsa, é preciso que a gente explique o que está errado. Então, a primeira afirmativa diz: em uma regressão por mínimos quadrados ordinários, envolvendo séries temporais, tomamos como pressuposto que o valor esperado, ou seja, a média, dos resíduos, pode não ser zero, ou seja, fatores estranhos à relação linear são capazes de fazer y flutuar, y aqui é a variável dependente, e tornarem o modelo sistematicamente enviesado na previsão de y, para mais ou para menos. Essa afirmativa aqui viola um dos pressupostos da aplicação de mínimos quadrados ordinários, tá? Então ela é falsa. Então aqui a gente toma como pressuposto que a média dos resíduos é zero, tá? Então quando a gente parte da definição da equação, a gente está pressupondo que há uma relação linear entre aquelas variáveis e que é capaz de capturar de forma bastante precisa o comportamento da variável dependente. Portanto, os resíduos não seriam ou sistematicamente maiores que zero ou sistematicamente menores que zero. Então, aqui essa frase aqui, ó, tá equivocada, tá? Os resíduos, a gente espera que eles sejam, a gente admite que eles sejam nulos, tá? Em média, sejam zero. Então, essa é a primeira afirmativa. A segunda diz assim: utilizando mínimos quadrados ordinários, se rodarmos regressões e estimarmos intervalos de confiança de mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão de coeficiente, repetindo 1 milhão de vezes em diferentes amostras, claro, cerca de 95% dos intervalos conterão o verdadeiro parâmetro beta. Então, o parâmetro aqui é o coeficiente linear associado a uma das variáveis explicativas. Essa afirmativa está perfeitamente correta, tá? E ela nos permite entender o que são aqueles intervalos de confiança, para que a gente calcula o teste T. Tá? Então, esse desvio aqui de 2 vezes para mais ou para menos o erro padrão ajuda-nos a estabelecer um intervalo de confiança para o coeficiente estimado. Então, essa afirmativa é verdadeira. Vamos à terceira. Na presença de resíduos heterocedásticos, os coeficientes estimados por mínimos quadrados ordinários são ainda não tendenciosos, ou seja, não subestimam nem superestimam o valor de y comparado com o valor observado. Mas eles não são mais blue, ou seja, outras técnicas poderiam gerar estimadores não tendenciosos, mas com erros padrões menores, com intervalos de confiança menores. Essa afirmativa é verdadeira, tá? Então, não é que se há heterocidacidade nos resíduos, o mundo está perdido. É apenas que nós não mais podemos confiar nos mínimos enquadrados ordinários como sendo a melhor técnica possível de ser aplicada. Tá, então, vamos para a quarta afirmativa. As técnicas de médias móveis e de suavização exponencial são especialmente recomendadas quando se busca descrever, ajustar, o comportamento geral das séries de dados curtas, ou seja, com menos de 50 observações. Além disso, utilizá-las para a realização de previsões não costuma ser apropriado. Então, essa afirmativa aqui, ela nos diz, em poucas linhas, aquilo para que se usa médias móveis e suavização exponencial e o fato que essas técnicas não costumam gerar um bom resultado para a previsão. Tá, então, essas afirmativas são todas verdadeiras. Tá, então, médias móveis e suavização exponencial são, de fato, recomendadas para ajustar o comportamento de séries de dados curtas, uma vez que outras técnicas exigem amostras maiores, com mais de 50 observações. Além disso, utilizar essas técnicas para previsão não costuma ser o mais apropriado. Tá? Então, essa afirmativa é toda verdadeira. Vamos para a quinta afirmativa. Pode-se levantar indícios sobre a presença de multicolinearidade, um problema na estimação com mínimos quadrados ordinários, ao rodar uma regressão prévia,
adotamos uma das variáveis explicativas como dependente. Se o R2 for pequeno, abaixo de 30%, por exemplo, teríamos sinal claro de presença de multicolinearidade. Bom, então a frase vinha muito bem. É verdade que se a gente tem dúvida sobre a inclusão de variáveis explicativas, a gente deveria testar de antemão se uma delas parece ser redundante em relação à outra, ou seja, rodar uma das variáveis explicativas como dependente e a outra ou as demais como variáveis explicativas dessa variável explicativa. Se o R2 dessa regressão for alto, significa que tudo indica que essa variável explicativa pode ter um caráter bem redundante, ela pode ser muito parecida com uma outra variável já incluída. Então, quando a gente inclui variáveis que são próximas de múltiplo umas das outras, a gente pode ter esse problema e o mínimo quadrado ordinário não vai gerar bons resultados nesses casos, tá? Então, a afirmativa está falsa porque aqui a questão é se o R2 for alto. Aí teríamos sinal claro da presença de multicolinearidade. Se o R2 for baixo, como é o caso aqui, abaixo de 30%, isso significa que uma variável explicativa não parece explicar a outra variável explicativa, ou seja, elas não parecem ser múltiplas próximas umas da outra. Então, essa afirmativa está falsa por causa desse, se o R2 for pequeno. Na verdade, se o R2 for alto, acima de 70%, 80%, é que teríamos sinal da presença de multicolinearidade. A sexta afirmativa diz: um ruído branco é uma sequência de valores sujeito a diferentes distribuições de frequência, com médias e variâncias flutuantes, aleatórias. Então, ruído branco, aqui está uma descrição, são valores sujeitos a diferentes distribuições de frequências com médias e variâncias flutuantes. Isso daqui é o contrário do que é um ruído branco, tá? Então, um ruído branco, a gente está falando de valores pequenos, muito próximos de zero, e que tem a mesma distribuição de frequência. Então, se eu tirar diferentes amostras de uma longa série de ruídos brancos e calcular a média dessas amostras, é bem provável que eu vou encontrar valores muito semelhantes para diferentes amostras. Tá? Então, a média não varia muito em diferentes amostras retiradas de uma série bem longa de ruído branco. Tá? Então, essa afirmativa é toda falsa. A letra G, sétima e última das questões VOF, a suavização exponencial é considerada técnica bastante econômica do ponto de vista computacional, pois é preciso guardar a cada instante apenas o último valor observado e a estimativa anterior do nível, isto é, não precisamos guardar todos os valores anteriores da série temporal para gerar uma nova previsão do seu nível a cada período. Então, essa é uma descrição bem precisa do que acontece nesse tipo de técnica, porque, de fato, o valor previsto para a variável zt, por exemplo, ele é uma média ponderada pela constante de suavização alfa, associada ao valor anterior, e 1 menos alfa, alfa associado ao valor anterior, e 1 menos alfa associada à estimativa anterior do nível da média, tá? Que a gente chama de MT. Tá? Então, essa afirmativa é verdadeira. Ela, de fato, parece ser uma técnica econômica do ponto de vista computacional, uma vez que não nos exige guardar longas séries de valores. Tá, vamos agora para a segunda questão, e essa é uma questão aberta. Aqui temos que identificar a presença ou ausência de autocorrelação e heterocidacidade. Então, para cada um desses diagramas, nós vamos dizer se ele significa um sinal de presença ou de ausência e de qual daqueles fenômenos, autocorrelação ou heterocidacidade. Então, o primeiro diagrama aqui apresenta uma série de resíduos, representados pela letra E, contra o tempo. Quando a gente consegue o gráfico dos resíduos com relação ao tempo, nós estamos analisando a presença de autocorrelação. Então, não há padrão bem definido aqui no comportamento dos resíduos, de tal modo que a gente suspeite que haja uma correlação entre valores altos e baixos de um período para o outro. Então, aqui a gente considera esse diagrama como sinal, evidência de ausência de autocorrelação. No segundo caso, a gente está colocando aqui os resíduos
contra uma das variáveis explicativas, que geralmente a gente denota com o nome de x. Então, pela letra x. Então, o que a gente vê aqui é que há um padrão de crescimento no valor, na intensidade desses erros, né? Então, aqui a gente tem esse sinal de presença, porque aqui há um padrão claramente definido, de heterossedacidade. Tá? Quando a gente plota a série de resíduos contra uma variável explicativa e encontra um padrão, então isso aqui é uma evidência indicativa da presença de heterossedacidade. Na letra C, mais uma vez, nós temos os resíduos plotados, né, num gráfico contra a variável explicativa. E, mais uma vez, a gente vê um padrão de comportamento. Então, a variância dos resíduos está crescente na medida que valores de x vão sendo manifestados. Então, mais uma vez, aqui a gente tem sinal da presença de heterossedacidade. E aqui, por fim, nós estamos com o gráfico dos resíduos contra o tempo e vemos um padrão crescente, portanto, aqui nós temos evidência da presença de autocorrelação. Tá? Quando está em relação ao tempo, esses dois casos, a gente discute a autocorrelação. Quando está em relação a uma variável explicativa, a gente discute a presença de heterossedacidade. Então, resumindo, aqui ausência de autocorrelação, no segundo caso, presença de heterossedacidade, presença de heterossedacidade, e aqui, presença de autocorrelação. Tá, então esta foi a segunda questão. Vamos para a terceira e quarta questões, que terminam a prova. Então, na terceira questão, a pergunta diz assim: para que servem as técnicas de suavização de séries de tempo? Em que contexto elas costumam ser adotadas? Dê 2 exemplos e explique os cálculos envolvidos em cada caso. Tá, então, a gente está falando aqui de técnicas de suavização. Ora, o primeiro exemplo que a gente podia remeter nesse caso, desde já, é o caso das séries de desemprego. Nós sabemos que, devido a uma série de fragilidades no cálculo da taxa de desemprego, o IBGE, o CAGED, o Ministério do Trabalho, costumam publicar os valores da taxa de desemprego como médias móveis de 3 períodos. Tá, então, essa é uma das aplicações. A outra forma que a gente tem de suavização de séries de tempo é o caso da suavização exponencial, né, em que a gente usa um coeficiente de amortecimento, um coeficiente de suavização chamado de alfa. Tá. Além do exemplo de séries de tempo, um outro exemplo que a gente poderia citar é no que diz respeito a séries de estoques de empresas. Então, empresas muitas vezes não têm lá longas séries de dados armazenadas, mas elas têm ali as informações dos últimos 18 meses, 24 meses, e aí pode ser apropriado, nesses casos, suavizar a série para tentar ficar livre um pouquinho do ruído ou das flutuações muito particulares de cada mês. Isso serve quando ela quer estimar o valor necessário dos seus estoques, né? Quanto de mercadoria manter em estoques. Tá? O contexto em que isso acontece geralmente é na presença de séries pequenas, em que não se pretende utilizar modelos mais complexos. Tá? Então, são modelos econômicos do ponto de vista computacional, não exigem grande software ou nada, e servem para descrever o comportamento de séries relativamente curtas. Muito bem, chegamos à quarta e última questão. Então, diz assim: sob a ótica de alguém que estuda séries de tempo de interesse da economia, qual ou quais as diferenças entre um modelo econômico e um modelo econométrico? Que tipo de hipóteses um econometrista é levado a fazer e ou testar? Ilustre sua resposta com exemplo, hipotético ou real. Tá, então aqui nós estamos apelando para a ideia de que muitas vezes o teórico, o economista teórico, ele pensa no funcionamento de um sistema, pensa na relação entre diferentes variáveis e até é capaz de propor algumas possíveis relações entre variáveis, como desemprego e inflação, né, como é o caso da curva de Phillips, ou de os dados de consumo com a renda corrente, como é o caso da função consumo do Keynes.
Todas essas são relações lineares que são propostas lá pelo modelo teórico. Quando o econometrista se debruça sobre dados da economia real para estudar essas relações, ele precisa lembrar que parte desses fenômenos se distribui no tempo, que os seus impactos, o impacto da mudança de uma variável sobre a segunda, pode não ser imediato, pode levar 1, 2, 3 períodos e pode se manifestar inclusive por vários períodos. Então, a primeira preocupação do econometrista é entender que a relação entre duas variáveis pode se estender no tempo e não ser apenas um efeito tempo passageiro imediato assim que há um impacto de uma das variáveis. Tá? A segunda questão que o econometrista sempre deve estar atento é para a presença de tendência ou de sazonalidade. Então, havendo tendência entre os dados, as nossas técnicas, como de mínimos quadrados ordinários, para tentar estimar uma relação entre duas variáveis, pode ser enviesada, pode gerar resultados ilusórios. A gente pode encontrar um r ao quadrado muito alto, quando na verdade ali a gente está só constatando que as séries têm tendências ou têm tendências semelhantes. Tá. A segunda questão é a questão da sazonalidade. Né? A sazonalidade diz respeito a fenômenos que têm a sua importância econômica, mas que muitas vezes não têm uma explicação na relação entre as duas variáveis. Então, só para tomar o exemplo como consumo e renda corrente, é possível que a presença de sazonalidade nos dados de consumo e nos dados de renda possam impactar a estimativa entre essas duas variáveis. Tá? Então, o econometrista precisa pensar nas defasagens entre duas variáveis, precisa estudar a presença de tendências e precisa cogitar o efeito de sazonalidade, como que isso pode atrapalhar ou favorecer a identificação de uma relação entre duas variáveis. Bom, com isso a gente encerra a correção dessa questão. Aqueles que tiverem ainda alguma dúvida poderão ou enviar e-mail para o professor ou se manifestar no nosso próximo encontro presencial. Um abraço a todos e até a próxima.